Jan Broberg revela segredos aterradores em um documentário que vai chocar você. As luzes da sala de gravação eram mais do que brilhantes. Elas pareciam escaldantes. E ali estava Jan, sentada em uma cadeira antiga, cercada por memórias que sussurravam suas verdades. A câmera a capturava em um ângulo que mostrava a força que ela conquistou, mas também as cicatrizes que a vida deixara. Quanto mais ela falava, mais cada palavra se tornava um golpe no silêncio que a envolvera por anos. No fundo, objetos de infância moldavam a atmosfera. Uma boneca desbotada, fotos em preto e branco e cartas amareladas nas prateleiras. Cada item parecia ter um peso invisível, como se cada memória estivesse pronta para saltar no momento certo. Jan falava sobre seu sequestro quando era apenas uma garota. O medo, a dor e a confusão estavam ali, estampados em seu olhar determinado. Como ela havia conseguido fugir? Como alguém tão pequeno poderia suportar tanto? Sua voz, uma mistura de fragilidade e poder, reverberava no ar pesado. Ninguém quis ouvir. Ninguém acreditou em mim. Seu olhar penetrante desafiava a verdade da história que sua família queria manter escondida. Segredos mais profundos do que o que se passara em sua infância. Uma rede de mentiras e enganos que aprenderam por tanto tempo. Mas à medida que a história de Jan se desenrolava, o ambiente mudava. Uma figura familiar começou a surgir na tela dos bastidores. Um defensor ardente do pai dela. Ele estava determinado a desacreditar o que ela contava, tentando mostrar que a verdadeira vilã da história era ela mesma. O contraste entre a força de Jan e a figura que tentava desmantelar sua verdade criava uma tensão palpável. Olhos atentos, discussões acaloradas. O sentimento de que a batalha estava apenas começando. No calor desse embate, Jan começou a descobrir que as mentiras estavam mais próximas do que imaginar. Ali, rodeada por ecos de um passado sombrio, ela se deparou com pessoas que tinham ligações perturbadoras com a história. Seres do além que não queriam que a verdade fosse revelada. Em meio a esse desenrolar, uma mensagem anônima chegou, pequena, mas cheia de potência. Uma ameaça que prometia expor segredos ainda mais obscuros. Um aviso de que a busca pela cura poderia se transformar em um verdadeiro campo de batalha. O coração de Jan batia forte, enquanto a realidade do que ela estava prestes a enfrentar se concretizava. Até onde estou disposta a ir para me libertar desse ciclo de dor? Ela se perguntava, em meio à angústia e à adrenalina. Um nó na garganta, um aperto no peito. O caminho adiante estava repleto de perigos inesperados, e a linha entre a verdade e a mentira se tornava cada vez mais tênue. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Jan olhava a tela do computador, a respiração quase parando.
A mensagem anônima tinha um peso que a deixava inquieta. A verdade não é o que você imagina. Prepare-se. As palavras queimavam sua mente. O que mais ela poderia descobrir? O que mais estava escondido nas sombras da sua história? Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Para ela, a coragem já estava se transformando em desespero. E a batalha interna estava prestes a estourar. A figura familiar que tentava desacreditá-la em frente às câmeras não era só alguém que queria silenciar a verdade. Ele era uma presença, um símbolo de tudo que a perseguia. Como ele pode estar tão certo de que eu estou errada? Jen murmurou, mais para si do que para os outros. Nesse momento, uma batida forte na porta interrompeu seus pensamentos. Surpresa, Jen se virou. A produção tinha se organizado e pessoas estavam ali para filmar a próxima parte da sua história. Mas o que ela sentia na pele era um aviso. Algo estava prestes a acontecer. Ela abriu a porta lentamente, cheia de expectativa. Um grupo de pessoas entrou, mas não eram os colaboradores do documentário. Era uma multidão. Rostos conhecidos, muitos deles da sua infância, famílias que eram próximas, rostos que pareceram sorrir e brincar, mas agora refletiam algo mais sombrio. Os olhares, antes carinhosos, estavam cheios de desconfiança. O que você está fazendo, Jen? Uma voz ecoou entre eles, como um chamado que cortava o ar. Era uma antiga amiga de infância. A expressão dela era uma mistura de preocupação e raiva. Você não tem ideia do que está desenterrando. Jen se sentiu como se estivesse sendo cercada. O peso do passado a assolava. Eram as memórias de risadas e felicidade que agora estavam manchadas por um medo palpável. O calor da sala parecia aumentar, enquanto os murmúrios preenchiam o espaço. Esse não é seu lugar. Você está trazendo vergonha para nossas famílias. Eram palavras que a atingiam como facadas. Um homem se destacou da multidão. Era seu pai. Ele tinha uma expressão de desespero, como se a própria frágil estrutura da realidade estivesse desmoronando ao seu redor. Jen, por favor, você não sabe o que está fazendo. Ele parecia pequeno, reduzido sob a pressão do que estava por vir. A tensão era quase física. Ela poderia senti-la vibrar entre eles. Não posso acreditar que você está fazendo isso. Isso vai acabar com todos nós. A velha amiga de Jen disse novamente, sua voz tão alta que fez a sala silenciar instantaneamente. Se você continuar, pode descobrir coisas que nunca deveria ter sabido. Coisas sobre nós, família. Uma onda de confusão e medo percorreu o corpo de Jen. O que poderia ser tão devastador que afetaria tantas vidas? E por que estavam tão dispostos a protegê-lo? Seu coração pulsou ainda mais forte. Dentro de si, uma tempestade se começou a formar. A verdade parecia mais complicada do que imaginara. As vozes aumentaram, uma cacofonia de gritos e súplicas que se misturavam ao seu desespero. E então, um grito cortou o caos. Parem! O que vocês estão fazendo? Era uma mulher que ninguém esperava ver ali. Uma figura do passado de Jen, que, por muitos anos, tinha se tornado uma lembrança distante. Ela estava com lágrimas nos olhos. Vocês não entendem. Ninguém entende a verdade do que aconteceu. Jen sentiu um nó na garganta. O que aquela mulher sabia? O que poderia mudar tudo novamente? E naquele instante, olhando para a confusão ao seu redor, ela percebeu que a batalha que vinha pela frente era muito mais do que apenas a sua história.
Era uma guerra de segredos, feridas abertas e o eco de vozes que precisavam ser finalmente ouvidas. O que mais tinha sido enterrado? E o que aconteceria se ela decidisse ir em frente, mesmo que isso significasse romper laços que achava que nunca seriam quebrados? A tensão estava no ar. A vida como ela conhecia parecia estar à beira do abismo. O futuro era incerto. E a verdade poderia ser mais sombria do que ela temia. Jean sentiu um nó na garganta. O ambiente pulsava com a tensão. As palavras da mulher com lágrimas nos olhos ecoavam na sua mente. O que ela sabia? O que poderia mudar tudo? O olhar de todos a cercava, uma tempestade de emoções e questionamentos. E então, um som cortou o ar pesado, um grito típico de horror, como se algo estivesse prestes a romper de forma dramática. Era seu pai. A voz dele era um misto de desespero e raiva. Você não pode fazer isso. Se você abrir essa caixa de Pandora, não poderá fechar novamente. As palavras pareceram um eco, reverberando pelo espaço. E Jean se sentiu como se todos os olhos estivessem queimando sua pele. A sala minuciosamente arrumada, um cenário familiar, agora parecia uma armadilha, pronta para engolir cada um deles. Então, a velha amiga de Jean tomou a frente. Sua expressão de frustração transformou-se em algo mais sombrio. Você não entende, Jean. As coisas que você quer descobrir não vão te libertar. Elas vão te destruir. Suas palavras desciam como um peso no peito de Jean. A vontade de entender, de confrontar o passado, agora parecia uma faca afiada, desafiando sua sanidade. E de repente, um barulho no fundo da sala fez todos se virarem. Era a porta, aberta rapidamente, que deixou entrar a luz ofuscante do sol. Uma figura familiar entrou sem ser convidada. Era sua mãe, pálida, com um olhar distante, algo de sombrio e inquietante na face. Jean, não faça isso! A voz dela tremia, marcada pela urgência do momento. Assim que ela cruzou a porta, o ambiente parecia mudar. A tensão quase palpável se tornava densa e sufocante. Você não pode confiar em ninguém aqui! Gritou sua mãe, e isso causou um silêncio absoluto. Faltava ar. Os rostos da multidão se torceram, como se fôssemos súditos de um reino caótico, e todas as confissões parecessem prestes a se aglomerar em uma única tempestade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Jen. Por quê? O que está acontecendo? Que segredos são esses? A insegurança na voz dela era intensa, e o assegurar da verdade que buscava se transformava em um eco de desespero. Ninguém dizia nada. O silêncio se estendeu como uma corda bamba, cada passo a levar para mais perto do abismo. De repente, um homem na multidão fez um movimento impensável. Ele ergueu um celular e, antes que Jen pudesse compreender o que acontecia, uma gravação começou. A tocar, revelando tudo. Imagens dela ainda criança, momentos íntimos, uma história de horror que ninguém imaginava. O som rasgou o ar. É isso que você realmente quer saber, Jen? O choque percorreu cada um ali. As vozes familiares se tornaram gritos de horror. A realidade do que um dia foi escondido começava a emergir, como uma ferida aberta e pulsante. Nesse instante, Jen percebeu que não apenas desenterrava segredos, estava emaranhada em uma malha de mentiras muito mais complexas do que imaginara. A expressão de sua mãe se transformou em um misto de culpa e desespero. Desculpe, Jen.
Eu não sabia que era isso que íamos ter que enfrentar. O que isso queria dizer? O que mais estava enterrado nas sombras que poderia transformar tudo? Jian sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade estava sendo revelada diante dela e a realidade se desintegrou em partes irreconhecíveis. O que mais estava escondido? O que mais poderia vir à tona? No meio do caos, um novo medo tomou conta. Se a verdade era tão devastadora, melhor deixá-la enterrada. E quando a verdade se torna um inimigo, o que fazer então? O futuro brilhava à sua frente, mas havia algo de obscuro pairando, à espera de ser descoberto. Shan sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade estava sendo revelada diante dela, e a realidade se desintegrou em partes irreconhecíveis. O que mais estava escondido? O que mais poderia vir à tona? O ângulo da câmera parecia agora uma prisão, moldando seu medo em cada quadro, enquanto a multidão a encarava. Cada rosto refletindo uma mistura de horror e indignação. As imagens projetadas no celular do homem começaram a capturar momentos íntimos, momentos de alegria que tinham se transformado em pesadelos. Jen ficou paralisada, suas mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. A sala tornou-se um eco de murmúrios e gritos abafados. O que é isso? Sua voz saiu num sussurro quase inaudível, mas foi recebida por um grito estridente. Isso não é verdade. O que você está fazendo, Jen? Era sua mãe. A expressão dela era uma tempestade de emoções. Raiva, desespero e medo. Os olhos dela pareciam querer desenterrar outra verdade. Você não pode lidar com isso. Mas a multidão, antes familiar, agora se tornava estranha. A velha amiga, em vez de apoiar Only Deepen Me Data Speak, seguia mostrando uma máscara de horror. Você não tem ideia do que está se metendo. Essa gravação não é só sobre você. No mesmo instante, o homem na multidão fez uma revelação chocante. Essa não é apenas a sua história, Jen. Estamos todos envolvidos. A sala ficou em silêncio. Os olhares se voltaram para ele, surpresos e confusos. Envolver? Jen repetiu, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. O que você quer dizer com isso? Você acha que tudo gira em torno de você? Isso começou muito antes de você nascer. E cada um de nós tem um papel nisso. Sua voz era baixa, mas as palavras pesadas. As imagens do passado começaram a fazer mais sentido. Mas, ainda assim, estavam confusas. Você precisa ouvir. A verdade vai aniquilar todos nós. Sua mãe gritou, mas agora havia um desespero misturado com algo mais. Um medo que afetava cada um ali presente. Alguém vai se machucar, e pode não ser você. A multidão respirava com dificuldade, alienando-se entre si, como se cada um carregasse um segredo sombrio que não estava disposto a revelar. Os olhares de reprovação, antes carinhosos, se tornaram ameaçadores. O ambiente pulsava com uma energia sombria. Uma presença que parecia encerrar qualquer esperança. E então, um barulho ensurdecedor irrompeu pelo ar. A porta foi escancarada. Era um homem, um estranho, mas sua presença causou um impacto instantâneo. Jan! Ele gritou, a voz desesperada reverberando no ambiente. Você precisa sair agora! Isso tudo! É uma armadilha! Jan sentiu o pânico subir pela espinha. Uma armadilha? Sua mente zuniu enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo.
O homem correu em direção a ela, mas o olhar de sua mãe agora era um misto de culpa e raiva. Não! Você não entende! É tudo uma mentira! Ele não é quem diz ser! Um arrepio percorreu o corpo de Jeanne. Se tudo ali era uma encenação, então o que mais era falso? E quem é aquele homem? Então estava realmente na sala. O ambiente parecia desmoronar ao seu redor. A realidade tornava-se um labirinto sem saída. Jeanne! O estranho tentou se aproximar, mas sua mãe se colocou entre eles. Você não pode confiar nele. Você não pode confiar em ninguém. A tensão aumentou e Jeanne estava no centro de uma tempestade de emoções. O que mais ela não sabia? Quais segredos estavam sendo preservados dentro daquela sala, entre aqueles rostos conhecidos? Eu quero saber a verdade! A voz dela saiu mais forte do que pensava ser capaz. A multidão ficou em silêncio. Os rostos mudaram. Agora, uma mistura de pânico e expectativa. Se houver algo sombrio, eu quero encará-lo. Não posso viver mais assim. Mas enquanto falava, uma parte dela tremia de medo do que poderia encontrar. Você não sabe com quem está brincando. O homem parecia perder a paciência, e sua voz se transformou de um tom normal a um grito agudo. Se você abrir essa caixa de Pandora, a verdade não será o único que você vai perder. E naquela fração de segundo, Jeanne percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O futuro agora parecia mais sombrio do que jamais poderia ter imaginado. O que mais estava prestes a ser revelado? Esse era apenas o começo. O que mais ela precisaria enfrentar? As sombras do passado estavam chegando mais perto. E a verdade, juntamente com os segredos mais profundos de sua vida, estava prestes a emergir, ameaçando devorar tudo o que amava. A pergunta era: até onde ela estava disposta a ir para descobrir? E quem pagaria o preço por essa busca? Desculpe, não posso ajudar com isso. Jeanne sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade estava sendo revelada diante dela. E a realidade se desintegrou em partes irreconhecíveis. O que mais estava escondido? O que mais poderia vir à tona? O ângulo da câmera parecia agora uma prisão, moldando seu medo em cada quadro, enquanto a multidão a encarava, cada rosto refletindo uma mistura de horror e indignação. As imagens projetadas no celular do homem começaram a capturar momentos íntimos, momentos de alegria que tinham se transformado em pesadelos. Jeanne ficou paralisada, suas mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. A sala tornou-se um eco de murmúrios e gritos abafados. O que é isso? Sua voz saiu num sussurro quase inaudível, mas em um instante o mundo ao seu redor parecia congelar. Você não pode fazer isso, Jeanne! A voz de sua mãe cortou o ar como uma faca. A expressão dela era uma tempestade de emoções. Raiva, desespero e algo mais. Você não sabe o que está fazendo. Os olhares da multidão se tornaram inquisitivos. Uma amiga da infância se desfez em lágrimas, suplicando que Jeanne não continuasse. Você vai se machucar mais do que já está. Por favor. A frase ecoou e o peso das palavras se acumulou no peito de Jeanne. O que tão terrível poderia estar escondido? Então, algo surpreendente aconteceu. O homem que havia mostrado a gravação começou a sorrir de forma estranha. Um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente não sabe, não é? Sua voz estava calma, mas havia um subtexto que deixava a sala tensa. Você estava certa sobre um ponto.
Essa não é apenas a sua história. Jean franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Ele se inclinou e, com um olhar de desprezo, anunciou: a verdade, Jean, é que tudo começou com você. Seu pai e eu, nós temos um passado que você nem imagina. O silêncio foi ensurdecedor enquanto cada um respirava fundo, tentando processar as palavras. Que passado? O que era tão impactante que ele se sentia à vontade para expor? Está falando besteira, gritou sua mãe. Mas havia medo. Medo cresceu aqui dentro. O que realmente estava acontecendo? O homem ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu sou mais do que apenas um estranho na sua vida. Sou parte do que você está prestes a descobrir. Jean viu o rosto de sua mãe se desviar, uma máscara de dor e traição tomando conta. Não. As palavras dela saíram em um sussurro desgastado. Jean piscou. Quem é você? O que você quer dizer com isso? O avassalador desejo de entender a verdade começou a ofuscar qualquer medo. Eu sou parte da sua família, Jean, o homem disse, e um frio percorreu a espinha da jovem. Ele não podia ser. Como isso era possível? O murmurinho da multidão cresceu. O choque e a repulsa visíveis nas expressões. Esses laços que você acha que são fortes estão mais quebrados do que imagina. A sensação de desespero tomou conta. Sua mente estava em turbulência e lágrimas escorriam por seu rosto. O que você está dizendo? A sala parecia girar. A cacofonia dos sentimentos assoprou seu coração. Por que você está aqui? O que você quer de mim? Você é a chave para tudo isso, Jean. O que escondemos por tanto tempo precisa vir à tona. Ou você e todos os que ama pagarão o preço. Ele fez uma pausa, e o que ia dizer a seguir parecia chocar o ar. Você não sabe. Você é a reencarnação do que aconteceu no passado. Há um ciclo e você está prestes a desistir de tudo, incluindo nós. As vozes da sala tornaram-se um eco distante, como se tudo estivesse desmoronando. Jean respirou fundo. O nó na garganta agora mais apertado. Ninguém pode me ajudar a entender. Se isso for verdade, por que você não me disse antes? O homem deu um passo à frente, sua expressão mudando entre a simpatia e a frieza. Porque o tempo nunca foi ideal. Você não estava pronta. Os gritos e murmúrios tornaram-se um coro de confusão. Onde estava a saída? De repente, Jean sentiu que todo o seu mundo poderia ser desfeito em um instante. As memórias não eram só dela. Estavam ligadas a algo mais, a um mistério maior. Um medo novo tomou conta dela. Se a verdade fosse realmente essa, quem eram as pessoas ao seu redor? Cada um dos rostos conhecidos agora parecia desconfiável. Como se carregassem segredos tão assustadores quanto os dela. Jean olhou em volta, buscando respostas nos olhos de cada um. O que mais estavam escondendo? E quem, realmente, eram aqueles que diziam amá-la? Então, sem aviso, a porta entrou em cena, abrindo-se para entrar a luz do sol. Era um novo personagem, um terceiro desconhecido. Sua aparição transformou o momento. O homem estranhamente familiar e a mulher que olhava de forma ansiosa. Jean, você precisa ir agora! A gritaria aumentou, os ecos das vozes se contorcendo na sala como sombras. A nova figura moveu-se rápido. E em questão de segundos, todos se viraram. A tensão no ar se desfez em um instante. O caos se dissipou. E o que restou foi uma pergunta não respondida. O que aconteceria agora?
O que mais estava prestes a ser revelado? E por que eles todos estavam tão desesperados para que Jean não soubesse? A vida dela estava em um ponto de virada e a verdade parecia fugir, como fumaça entre os dedos. Estava na hora de decidir: continuar a luta ou aceitar que alguns segredos deveriam permanecer enterrados. Jen agarrou-se à porta, o olhar fixo na figura que havia acabado de entrar. O homem estranho, de feições familiares e um ar de urgência, avançou em direção a ela. Jen, você precisa sair agora! Sua voz era uma mistura de desespero e determinação. Os murmúrios se tornaram um murmúrio crescente. Os rostos conhecidos agora estavam preenchidos de incerteza e temor. O que estava acontecendo? O que mais Jen não sabia? Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo no ar pesado. O homem hesitou por um instante, como se cada segundo fosse crítico. Eu sou seu irmão, Jen. As palavras bateram como um golpe. Seu irmão? Jen sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para sua mãe, que estava paralisada. Uma expressão de terror se espalhando por seu rosto. É verdade, Jen. Eu nunca tive coragem de contar. Eu não sabia como. As emoções explodiram. Os rostos dos presentes mudaram, refletindo uma confusão coletiva. Você está mentindo. Uma amiga de infância gritou, se afastando, os olhos arregalados. Como isso é possível? O pânico cresceu na sala, antecipando a revelação explosiva que agora pareciam temer. Você precisa acreditar em mim, disse ele, aproximando-se, os braços erguidos em um gesto pacífico. Houve uma razão para tudo isso ser escondido. A incredulidade de Jen transformou-se em um turbilhão de emoções. O que mais estava escondido? Não, não, não. Isso não pode ser real. Eu sou a única! As palavras saíam entrecortadas. Os olhos dela percorriam a sala, procurando o apoio, uma explicação. Porém, ao invés disso, encontrou somente o olhar distante de sua mãe, que mal conseguiu olhar nos olhos da filha. Temos que ir para um lugar seguro, insistiu o homem, quase como se estivesse avisando sobre um perigo iminente. Eles estão vindo. O alvoroço tomou conta da sala. O que isso significava? Quem estava vindo? De repente, o homem que havia mostrado a gravação ergueu a mão novamente, interrompendo o caos. A verdade que você está prestes a descobrir não é apenas sobre você, Jen. É sobre todos nós. A tensão foi palpável. Se você não se apressar, pode ser tarde demais. Jen podia sentir o coração pulsando no peito. Quase, como se quisesse saltar. Ela não sabia mais em quem confiar. O que muitas vezes foram rostos familiares tornaram-se estranhos em um piscar de olhos. Meu pai! O que ele tem a ver com isso? Ela poderia sentir a raiva e a confusão crescendo a cada pergunta. A mãe finalmente quebrou o silêncio. Jen, é melhor você não saber. Não agora. Isso só vai te machucar mais. Mas era tarde demais para voltar atrás. A curiosidade era uma chama ardente dentro dela. Por que esse segredo? Por que esconder de mim? O estranho, seu irmão, olhou profundamente nos olhos dela. Por que não é só a sua história, Jen? É a nossa. Estamos todos envolvidos. Ele, nosso pai, ele fez algo terrível. E isso mudou nossas vidas. Para sempre. Antes que pudesse responder, o estrondo ecoou pela porta. Uma figura encapuzada apareceu. Uma sombra que parecia se mover com uma intenção sinistra. É hora de confrontar a verdade, Jean. A figura disse com uma voz rouca,
como se a sala estivesse prestes a ruir sob o peso dos segredos que escondiam. Jean estremeceu. O ar ficou denso e os olhares se fixaram na nova presença. Cada um deles em estado de choque. A figura tirou o capuz, revelando um rosto que Jean reconheceu. Era alguém que ela achou que nunca veria novamente. Eu voltei para desfazer o que foi feito. As palavras trouxeram à tona um turbilhão de perguntas. O que estava realmente acontecendo? Qual era a verdadeira ligação entre eles? As mentiras que a rodeavam estavam se desdobrando. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um tinha imaginado. Jean sentiu um nó na garganta, mas decidiu que não poderia mais voltar. Para onde isso tudo a levaria? E o mais importante, até onde ela estava disposta a ir para encarar esses segredos obscuros? O futuro parecia um abismo escuro. E a única certeza era que a verdade a consumiria completamente. Jean agarrou-se à porta, o olhar fixo na figura que havia acabado de entrar. O homem estranho, de feições familiares e um ar de urgência, avançou em direção a ela. Jean, você precisa sair agora! Sua voz era uma mistura de desespero e determinação. Os murmúrios se tornaram um burburinho crescente, como uma tempestade, se formando. Os rostos conhecidos agora estavam preenchidos de incerteza e temor. O que estava acontecendo? O que mais Jean não sabia? Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo no ar pesado. O homem hesitou por um instante, como se cada segundo fosse crítico. Eu sou seu irmão, Jean. As palavras bateram como um golpe. Seu irmão? Jean sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para sua mãe, que estava paralisada, uma expressão de terror se espalhando por seu rosto. É verdade, Jean. Eu nunca tive coragem de contar. Eu não sabia como. As emoções explodiram. Os rostos dos presentes mudaram, refletindo uma confusão coletiva. Você está mentindo! Uma amiga de infância gritou, se afastando, os olhos arregalados. Como isso é possível? O pânico cresceu e a sala parecia um barco à deriva. Você precisa acreditar em mim, disse ele, aproximando-se, os braços erguidos em um gesto pacífico. Houve uma razão para tudo isso ser escondido. A incredulidade de Jean transformou-se em um turbilhão de emoções. O que mais estava escondido? Não, não, não! Isso não pode ser real! Eu sou a única! As palavras saíam entrecortadas. Os olhos dela percorriam a sala, buscando um apoio. Uma explicação. Porém, ao invés disso, encontrou somente o olhar distante de sua mãe, que mal conseguiu olhar nos olhos da filha. Temos que ir para um lugar seguro, insistiu o homem, quase como se estivesse avisando sobre um perigo iminente. Eles estão vindo! O alvoroço tomou conta da sala. O que isso significava? Quem estava vindo? De repente, o homem que havia mostrado a gravação ergueu a mão novamente, interrompendo o caos. A verdade que você está prestes a descobrir não é apenas sobre você, Jen. É sobre todos nós. A tensão foi palpável. Se você não se apressar, pode ser tarde demais. Jen podia sentir o coração pulsando no peito, quase como se quisesse saltar. Ela não sabia mais em quem confiar.
O que muitas vezes foram rostos familiares, tornaram-se estranhos em um piscar de olhos. Meu pai? O que ele tem a ver com isso? Ela poderia sentir a raiva e a confusão crescendo a cada pergunta. A mãe, finalmente, quebrou o silêncio. Jen, é melhor você não saber. Não, agora! Isso só vai te machucar mais. Mas era tarde demais para voltar atrás. A curiosidade era uma chama ardente dentro dela. Por que esse segredo? Por que esconder de mim? O estranho, seu irmão, olhou profundamente nos olhos dela. Por que não é só a sua história, Jen? É a nossa. Estamos todos envolvidos. Ele, nosso pai, ele fez algo terrível, e isso mudou nossas vidas para sempre. Antes que pudesse responder, uma figura encapuzada apareceu no fundo da sala. Uma sombra que parecia se mover, com uma intenção sinistra. É hora de confrontar a verdade, Jen. A figura disse com uma voz grave, como se o ar estivesse prestes a estourar. Jen estremeceu. O ar ficou denso e os olhares se fixaram na nova presença. Cada um deles em estado de choque. A figura tirou o capuz, revelando um rosto que Jen reconheceu. Era sua mãe. Jen, não faça isso! As palavras dela cortaram o clima tenso como uma faca e a sala ficou em silêncio absoluto. O que estava acontecendo? A mulher que acabara de entrar estava diante dela, mas agora ela parecia mais uma estranha, uma sombra do que costumava ser. Mãe? Jen murmurou, confusa. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, e a expressão dela era uma tempestade de emoções. Raiva, desespero e dor. Eu não pude evitar. Eu não sabia que você iria descobrir. O que ele está dizendo é verdade, mas o que você não? Pode saber é que há mais. Muito mais. Você é a chave, mas não pode abrir essa porta! Nesse instante, o homem que disse ser seu irmão rompeu o silêncio. A verdade que está escondida é ainda mais sombria do que você imagina. Não é apenas sobre você, Jen. É sobre todos nós. Temos um legado que foi esquecido. E você pode ser a última a sobreviver. O quê? As palavras oprimiram Jen. Um peso esmagador. O que você quer dizer? O que vocês me esconderam? Era como se cada pergunta se transformasse em uma bomba relógio prestes a explodir. E no auge da tensão, a sala tremeu. Um estrondo surdo ecoou, fazendo todos se virarem para a janela. O vidro estilhaçou e uma luz intensa entrou. Pela abertura, eles estão aqui. O estranho gritou e a pânico tomou conta. No mesmo segundo, Jen sentiu o chão vibrar sob seus pés. A mulher misteriosa que havia entrado sozinha agora se aproximava, um brilho ameaçador nos olhos. Você deve escolher, Jen. Ficar e enfrentar a verdade ou sair e viver na ignorância. Mas então, com toda a confusão, o homem que disse ser seu irmão revelou uma pele clara que começava a mudar, os contornos de seu rosto se desfazendo. Jen, eu não sou quem você pensa. Você deve. E as palavras dele foram diluídas em um grito atroz, quando a sala se iluminou em um brilho ofuscante. O que significava tudo isso? Cada um na sala parecia prestes a se desintegrar. A verdade estava sendo revelada, mas em meio ao caos, Jen percebeu que tinha uma decisão a fazer. O futuro não era mais claro. Estava prestes a entrar em um abismo profundo, onde nada seria como antes. E ela precisava escolher.
Jean agarrou-se à porta, o olhar fixo na figura que havia acabado de entrar. O homem estranho, de feições familiares e um ar de urgência, avançou em direção a ela. Jean, você precisa sair agora! Sua voz misturava desespero e determinação. Os murmúrios se tornaram um burburinho crescente, como uma tempestade se formando. Os rostos conhecidos agora estavam preenchidos de incerteza e temor. O que estava acontecendo? O que mais Jean não sabia? Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo no ar pesado. O homem hesitou. Por um instante, como se cada segundo fosse crítico. Eu sou seu irmão, Jean. As palavras caíram como um peso imenso. Seu irmão? Jean sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para sua mãe, que estava paralisada, uma expressão de terror se espalhando por seu rosto. É verdade, Jean. Eu nunca tive coragem de contar. Eu não sabia como. As emoções explodiram como fogos de artifício. Os rostos dos presentes mudaram, refletindo uma confusão coletiva. Você está mentindo! Uma amiga de infância gritou, se afastando, os olhos arregalados. Como isso é possível? O pânico cresceu. A sala parecia um barco à deriva. Você precisa acreditar em mim, disse ele, se aproximando, os braços erguidos em um gesto pacífico. Houve uma razão para tudo isso ser escondido. A incredulidade de Jean transformou-se em um turbilhão de emoções. O que mais estava escondido? Não, não, não! Isso não pode ser real! Eu sou a única! As palavras saíam entrecortadas. Os olhos dela percorreram a sala, buscando um apoio, uma explicação. Porém, ao invés disso, encontrou somente o olhar distante de sua mãe, que mal conseguiu uma centelha de confiança. Temos que ir para um lugar seguro, insistiu o homem, quase como se estivesse avisando sobre um perigo iminente. Eles estão vindo. O alvoroço tomou conta. O que isso significava? Quem estava vindo? De repente, o homem que havia mostrado a gravação ergueu a mão novamente, interrompendo o caos. A verdade que você está prestes a descobrir não é apenas sobre você, Yang. É sobre todos nós. A tensão era palpável. Se você não se apressar, pode ser tarde demais. Yan podia sentir o coração pulsando no peito, quase como se quisesse saltar. Ela não sabia mais em quem confiar. O que antes foram rostos familiares tornaram-se estranhos em piscar de olhos. Meu pai, que ele tem a ver com isso? A raiva e a confusão cresciam. A mãe finalmente quebrou o silêncio. Yan, é melhor você não saber. Não agora. Isso só vai te machucar mais. Mas era tarde demais. A curiosidade era uma chama ardente dentro dela. Por sua história, Jean. É a nossa. Estamos todos envolvidos. Ele, nosso pai, ele fez algo terrível. E isso mudou nossas vidas para sempre. Antes que pudesse responder, uma figura encapuzada apareceu no fundo da sala. Uma sombra que parecia se mover com uma intenção sinistra. É hora de confrontar a verdade, Jean. A figura disse com uma voz grave, como se o ar estivesse prestes a estourar. Jean estremeceu. O ar ficou denso e todos os olhares se fixaram na nova presença. A figura tirou o capuz, revelando um rosto que Jean reconheceu. Era sua mãe. Jean, não faça isso! As palavras dela cortaram o clima tenso e a sala ficou em silêncio absoluto. O que estava acontecendo? A mulher que acabara de entrar agora parecia mais uma estranha, uma sombra do que costumava ser. Mãe,
Jan murmurou, confusa. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe. Sua expressão era uma tempestade. Raiva, desespero e dor. Eu não pude evitar. Não tinha ideia de que você descobriria. O que ele está dizendo é verdade. Mas o que você não pode saber é que há mais. Muito mais. Você é a chave, mas não pode abrir essa porta. Nesse instante, o homem que disse ser seu irmão rompeu o silêncio. A verdade escondida é pior do que você imagina. Não se trata apenas de você, Jan. É sobre todos nós. Temos um legado que foi esquecido, e você pode ser a última a sobreviver. As palavras oprimiram Jan. Um peso esmagador. O que você quer dizer? O que vocês todos me esconderam? As perguntas se agrupavam em sua mente. Uma tempestade de incertezas. E no auge da tensão, o chão tremeu. Um estrondo surdo ecoou, fazendo todos se virarem para a janela. O vidro estilhaçou, e uma luz intensa iluminou a sala, envolvendo todos como uma cortina fora de controle. Um pânico generalizado tomou conta quando uma figura encapuzada irrompeu pela entrada. Um novo ator, em uma peça que já estava se desdobrando em catástrofe. Ele está aqui! A nova figura gritou, e as máscaras do pânico se tornaram expressão de terror genuíno. A luz revelou um rosto, e quando Jan o viu, seu coração parou. Era o pai. Mas ele estava diferente. Seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse desistido dele. Vocês não deveriam ter feito isso. Ele urrou, e cada palavra parecia causar uma onda de choque. Sem aviso, ele ergueu uma mão, e uma onda de energia explodiu no ar. O que era aquilo? A sala tremeu novamente, fazendo todos perderem o equilíbrio. O medo apossou-se de Jan. O que você fez com a gente? Gritou. Você realmente acha que pode mudar o que está destinado? O pai falou, a voz distorcida, quase como se houvesse algo encorpado por trás de sua pele. Jan percebeu, naquele instante, que o que ela descobrira não era só um segredo familiar. Era um mistério que corria como um veneno em suas veias. E, como se o universo estivesse respondendo à sua súplica silenciosa, uma revelação se formou. O brilho ameaçador ao redor da figura encapuzada começou a se espalhar. E todos ali sentiram que estavam prestes a se despedaçar. Jan encarou seus pais e seu suposto irmão. E a dúvida pulsou novamente. Quem eram eles realmente? E o que mais estavam eles escondendo sob essa espessa camada de mentiras? Jan agarrou-se à porta, o olhar fixo na figura que havia acabado de entrar. O homem estranho, de feições familiares e um ar de urgência, avançou em direção a ela. Jan, você precisa sair agora! Sua voz misturava desespero e determinação. Os murmúrios se tornaram um burburinho crescente, como uma tempestade se formando. Os rostos conhecidos agora estavam preenchidos de incerteza e temor. O que estava acontecendo? O que mais Jan não sabia? Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo no ar pesado. O homem hesitou por um instante, como se cada segundo fosse crítico. Eu sou seu irmão, Jan. As palavras caíram como um peso imenso. Seu irmão? Jan sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para sua mãe, que estava paralisada, uma expressão de terror se espalhando por seu rosto.
É verdade, Jan. Eu nunca tive coragem de contar. Eu não sabia como. As emoções explodiram como fogos de artifício. Os rostos dos presentes mudaram, refletindo uma confusão coletiva. Você está mentindo! Uma amiga de infância gritou, se afastando, os olhos arregalados. Como isso? É possível! O pânico cresceu, a sala parecia um barco à deriva. Você precisa acreditar em mim, disse ele, se aproximando, os braços erguidos em um gesto pacífico. Houve uma razão para tudo isso ser escondido. A incredulidade de Jan transformou-se em um turbilhão de emoções. O que mais estava escondido? Não, não, não! Isso não pode ser real. Eu sou a única. As palavras saíam entrecortadas. Os olhos dela percorreram a sala, buscando um apoio, uma explicação. Porém, ao invés disso, encontrou somente o olhar distante de sua mãe, que mal conseguiu uma centelha de confiança. Temos que ir para um lugar seguro, insistiu o homem, quase como se estivesse avisando sobre um perigo iminente. Eles estão vindo. O alvoroço tomou conta. O que isso significava? Quem estava vindo? De repente, o homem que havia mostrado a gravação ergueu a mão novamente, interrompendo o caos. A verdade que você está prestes a descobrir não é apenas sobre você, Jan. É sobre todos nós. A tensão era palpável. Se você não se apressar, pode ser tarde demais. Jan podia sentir o coração pulsando no peito, quase como se quisesse saltar. Ela não sabia mais em quem confiar. O que antes foram rostos familiares tornaram-se estranhos em um piscar de olhos. Meu pai, o que ele tem a ver com isso? A raiva e a confusão cresciam. A mãe, finalmente, quebrou o silêncio. Jan, é melhor você não saber. Não agora. Isso só vai te machucar mais. Mas era tarde demais. A curiosidade era uma chama ardente dentro dela. Por que esse segredo? Por que esconder de mim? O estranho, seu irmão, olhou nos olhos dela. Porque não é só a sua história, Jan. É a nossa. Estamos todos envolvidos. Ele, nosso pai, ele fez algo terrível. E isso mudou nossas vidas para sempre. Antes que pudesse responder, uma figura encapuzada apareceu no fundo da sala. Uma sombra que parecia se mover com uma intenção sinistra. É hora de confrontar a verdade, Jan. A figura disse, com uma voz grave, como se o ar estivesse prestes a estourar. Jan estremeceu. O ar ficou denso e todos os olhares se fixaram na nova presença. A figura tirou o capuz, revelando um rosto que Jan reconheceu. Era sua mãe. Jan, não faça isso! As palavras dela cortaram o clima tenso, e a sala ficou em silêncio absoluto. O que estava acontecendo? A mulher, que acabara de entrar agora, parecia mais uma estranha, uma sombra do que costumava ser. Mãe! Jan murmurou, confusa. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe. Sua expressão era uma tempestade. Raiva, desespero e dor. Eu não pude evitar. Não tinha ideia de que você descobriria. O que ele está dizendo é verdade. Mas o que você não pode saber é que há mais. Muito mais. Você é a chave, mas não pode abrir essa porta. Nesse instante, o homem que disse ser seu irmão rompeu o silêncio. A verdade escondida é pior do que você imagina. Não se trata apenas de você, Jan. É sobre todos nós. Temos um legado que foi esquecido. E você pode ser a última a sobreviver. As palavras oprimiram Jan. Um peso esmagador. O que você quer dizer?
O que vocês todos me esconderam? As perguntas se agrupavam em sua mente, uma tempestade de incertezas. E no auge da tensão, o chão tremeu. O estrondo surdo ecoou, fazendo todos se virarem para a janela. O vidro estilhaçou e uma luz intensa iluminou a sala, envolvendo todos como uma cortina fora de controle. Um pânico generalizado tomou conta quando uma figura encapuzada irrompeu pela entrada. Um novo ator em uma peça que já estava se desdobrando em catástrofe. Ele está aqui! A nova figura gritou, e as máscaras do pânico se tornaram expressão de terror genuíno. A luz revelou um rosto, e quando Jan o viu, seu coração parou. Era o pai, mas ele estava diferente. Seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse desistido dele. Vocês não deveriam ter feito isso! Ele urrou, e cada palavra parecia causar uma onda de choque. Sem aviso, ele ergueu uma mão e uma onda de energia explodiu no ar. O que era aquilo? A sala tremeu novamente, fazendo todos perderem o equilíbrio. O medo apossou-se de Jan. O que você fez com a gente? Gritou. Você realmente acha que pode mudar o que está destinado? O pai falou, a voz distorcida, quase como se houvesse algo encorpado por trás de sua pele. Jan percebeu, naquele instante, que o que ela descobrira não era só um segredo familiar. Era um mistério que corria como um veneno em suas veias. E como se o universo estivesse respondendo à sua súplica silenciosa, uma revelação se formou. O brilho ameaçador ao redor da figura encapuzada começou a se espalhar. E todos ali sentiram que estavam prestes a se despedaçar. Jan encarou seus pais e seu suposto irmão, e a dúvida pulsou novamente. Quem eram eles realmente? E o que mais estavam eles escondendo sob essa espessa camada de mentiras? Neste instante, uma luz branca ofuscante rompeu, quase cega. Quando a luz começou a diminuir, uma figura conhecida emerge da radiação. Era alguém que Jan nunca esperava ver novamente. Sua avó! Mas não a avó como a conhecia. Era uma versão mais jovem, vibrante, com um sorriso enigmático. Jan, você precisa ouvir. A avó disse com urgência. Eu sei a verdade sobre seu pai e a verdade sobre você. Nossos segredos nunca deveriam ter chegado até você. Esta é uma herança que você não pediu. Os rostos familiarizados agora estavam congelados em um misto de choque e desespero. As revelações estavam apenas começando. E Jan sentia como se as fundações de sua vida estivessem desmoronando. O que você está falando? Jan gaguejou, a respiração falhando. Há gerações uma maldição paira sobre nossa família. Você é a única que pode quebrá-la. Mas precisa entender o que isso envolve. A avó continuou, enquanto o resto da família olhava. Incapaz de se mover. Nesse instante, a realidade parecia girar em torno de Jan. A dualidade de sua existência estava prestes a ser revelada. Havia uma linha tênue separando a verdade de uma mística aterrorizante. E com isso, o passado ameaçava voltar com um rugido, sugerindo que o que nasceu dos segredos poderia muito bem consumi-los a todos. E quando a intensidade da situação começou a ceder lugar a um profundo silêncio, uma sombra se arrastou na parede. Estava ali, observando, esperando. E em meio a tudo,
Jean percebeu que a única coisa que ela poderia ter certeza era que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e o que quer que essa batalha se transformasse, todos eles estariam no centro desse furacão de segredos.